Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam o espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Esse é um trecho do livro Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo, uma das obras que será cobrada no vestibular UESB 2020. E para comentar o livro, convidamos o professor da UESB, Anísio Assis Filho. Apertem os cintos e embarquem com a gente nessa viagem literária. Quem for ler o livro, ele vai se deter lá, né, se aprazer com 17 textos. 17 textos assim. Nós temos o prefácio e a introdução, e logo em seguida 15 contos, né? Então, assim, para quem vai trabalhar, para quem vai ler a obra com objetivo de vestibular, é super importante ler o livro completamente, desde o prefácio, a introdução e, claro, lendo a parte literária, que são os 15 contos. Por que eu chamo atenção para isso? Porque tanto a introdução quanto o prefácio dão para aquele leitor que talvez esteja pegando aquela obra pela primeira vez, ou que só ouviu falar daquela autora, ou só ouviu falar daqueles contos, do que ela escreve naquele momento, é interessante perceber como se configura a literatura daquela autora. É interessantíssimo você ver isso tanto na introdução quanto no prefácio, porque dá uma noção do que ele vai ver depois daqueles dois textos. Por isso que eu digo, são 17 textos, sendo que desses 17, 15 são contos. A definição vem muito por conta dessa nova configuração que nós temos dentro da literatura brasileira. É uma autora que está escrevendo desde da década de 90 para cá, né, ou pelo menos publicando, né, desde 90 para cá, e que tem uma escrita bem legal, no sentido de que é uma mulher negra que escreve para um público, um público negro, um público que está nas periferias, que está nos guetos, que está na margem social brasileira, né? Ou aparentemente na margem, porque na verdade a negritude, os negros estão em todos os lugares, né? Pensar que nós somos negros, nós somos mais de 50% da população brasileira, então você vai ter essas condições de vida o tempo todo sendo passada por nós. Então, assim, a Conceição Evaristo é uma autora contemporânea que faz justamente isso na sua obra. Dá espaço para uma nova visibilidade, uma visibilidade do papel da mulher e das pessoas negras que estão nesse entorno, ou aparentemente nesse entorno social, ou que historicamente foram ficando à margem de uma sociedade elitista, que de repente ditou durante alguns anos de nossa história modos de conviver, modo de existir, e que de alguma maneira a literatura de antes, se deu espaço, foi sempre também configurando um espaço de marginalidade. É uma oportunidade de se ver a mulher negra, o homem negro, a criança negra, com outros valores, com outros modos de valorização. Como é uma obra, como eu falei, é uma obra que está bem próxima de nós, né? Que é uma coisa legal que vai acontecer, de você conseguir observar um autor, uma autora ainda vivo, no caso, uma autora que escreve sobre um público que durante muito tempo serviu como matéria literária, mas sempre com um conceito de exótico, né? A gente vai ter vários personagens na literatura brasileira que são negras. O diferente da obra, primeiro, é que ela está uma obra contemporânea, discute questões bastante atuais, desde o trabalho infantil, sexualidades, né? Sexualidade da mulher madura, sexualidades poliamorosas, sexualidades, infelizmente, também na infância, né? Porque ela fala também da questão de marcas sociais em que a criança era abusada sexualmente. Depois tem um personagem que é mesmo o conto, um conto que ela aborda isso, né? De uma menina que vem do interior para uma cidade e aí ela vai servir a um prostíbulo e ela mesma torna-se uma prostituta, que é o conto do Zuquerense. Isso é discutido. É discutido também questões dessa outra noção das pessoas que moram nas periferias, tanto as mulheres quanto os homens, tanto as mulheres como as empregadas domésticas, as mulheres que acabam se
se casando com bandidos. Então, é uma narrativa, são narrativas, já que são vários contos, que dão uma noção bem assim, singela, né, do que é a vida nessa margem social que foi criada ao longo da história brasileira. Então, há uma atualidade muito forte, né, pelas temáticas e pelo modo de enquadramento do corpo negro, da pessoa negra, sobretudo da mulher negra. Porque não fala apenas da questão atual, mas também de traços ancestrais que nós garantimos, ainda temos, né, apesar de todo o afastamento histórico. Né, mas é bom lembrar que o Brasil fora da África, é o maior país com população negra no mundo, né? Então, essas marcas de identidade, de negritude, de africanidade ainda existem. Infelizmente, de modo negativo, né? Mas é uma obra que reflete muito sobre essa condição do povo negro, né, brasileiro, dos afrodescendentes e dos povos negros que aqui nós temos, que nós somos. Né? A gente não pode perder de vista que literatura é um objeto cultural, é uma produção cultural. E sendo uma produção cultural, ela é capaz de ver questões econômicas, históricas, de comportamento, de práticas sociais. Então, ler Conceição Evaristo é também atualizar essa nova dimensão, aquilo que não é muito iluminado pela sociedade, aquilo que não é muito visto, aquilo que não é muito trazido à cena, né, ao procede das relações sociais no Brasil, que são sempre escondidas, ou quando não, são colocadas no campo do negativo. Né? Então, você vai ter contos que vão falar de ancestralidades, né? O primeiro conto faz isso, o último também, e o último faz mais, não só uma questão de colocar o mundo de hoje dentro de uma ancestralidade, mas também dentro de uma esperança. Né? Apesar de todas as mudanças, de todas as dificuldades, há uma esperança que nos mobiliza. Então, assim, a importância de Conceição é justamente ver isso, é ver um produto cultural, que é a literatura, que dá espaço e enquadramentos diferenciados para o povo negro. Sobretudo a mulher negra, ela é recondicionada, ela é trazida para um outro campo, em outra colocação dentro da sociedade brasileira, que embora use o corpo negro, sobretudo da mulher, como objeto sexualizado, em Conceição é oportunizado nos ver a mulher amorosa, a mulher que tem esperança, a mulher que luta, a mulher que não se deixa oprimir, a mulher que luta, que tem também contos que vão ter isso, né, da violência doméstica, em que a personagem acaba tendo uma virada de jogo em relação a esse tipo de opressão e violências que começam em casa e que muitas vezes não são levados à rua e a mulher sofre sozinha, calada. No caso do conto, ele apresenta uma outra forma e outras saídas para esse tipo de condições. Em primeiro lugar, quem vai fazer qualquer exame que tem como cobrança uma obra tem que ler, não uma, mas duas, o mais vezes possível que puder ser feito, melhor. É bom lembrar que a Conceição Evaristo tem uma narrativa, são contos, né? É uma narrativa que, embora apresente questões muito pesadas às vezes, né? Ela tem um lirismo muito grande. Então, tem uma poética muito posta ali na construção da sua narrativa. Então, assim, é interessante perceber que existe uma literatura que está refletindo sobre condições de vida. Condições de vidas que estão, muitas vezes, no seu extremo. Condições de vidas que foram, por questões históricas, foram colocadas naquela condição que estão. Então, ver a obra pensando também em refletir questões de história, questões de economia, questões de geografia, questões de costumes de vida. Então, assim, é interessante que assim como ela constrói uma narrativa que desliza entre prosa e, ao mesmo tempo, que mantém nessa prosa uma liricidade, um lirismo, que também não desativa o fato de que literatura dialoga com todos esses campos científicos, né? A história, a economia, a geografia, dados urbanos, né? Então, assim, o aluno tem que perceber que essa literatura, esse texto em especial da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, além de mover questões históricas, pessoais, de uma mulher negra que escreve, ele também está acionando e está solicitando do aluno que ele perceba aquela obra dentro de um contexto, né, de uma história de Brasil que não começou agora, mas que vem sendo ao longo de pelo menos aí 500 anos, né? O Brasil moderno talvez menos, né? 130 anos, o Brasil moderno. Então, assim, como é que esse corpo humano, né, de mulheres negras, homens negros, crianças negras, está sendo movido por essa autora. E nessa movença, ela vai, claro, mexer em questões da história, como eu falei, questões da geografia, questões de costumes também, né?
E legal que ver que isso não está só na questão da história ancestral, mas está dentro de uma história de urbanização do próprio Brasil, já que os contos, na sua grande maioria, lidam com vivências e questões que estão dentro do espaço urbano. Você vai ter aí, diferente disso, talvez dois contos que vão fugir um pouco dessas marcas urbanas, que é o primeiro conto e o último. E talvez o que não vai ainda colocar como centro de sua narrativa a mulher negra, ou o homem negro, a pessoa negra, é o Cooper-Dicida. Todos os outros contos, ou seja, tirei daí 3, né, então ficaram 12. Os 12 contos vão estar sempre assim, orbitando sobre vidas, sobre comportamentos, sobre posturas que a sociedade acaba criando, se não pelo menos contra mulheres e pessoas negras. Não são mulheres, mas a predominância das personagens é sim de mulheres, né? A figura feminina negra ela é muito demarcada no livro da Conceição Evaristo. Então, assim, perceber que essa obra ela aciona ou requer do aluno sempre essa intertextualidade, essa multidisciplinaridade de estar dialogando com outras matérias, com outras ciências. Pensando também que a literatura, enquanto objeto cultural, ela pode estar também fazendo essa capitulação, fazendo com que você revise condições históricas, condições econômicas, condições geográficas, condições políticas, né? Condições também de costumes que foram criados ao longo da nossa história. Não só da região aqui, né, pensando que é uma autora mineira, mas que teve toda a sua vida construída no Rio de Janeiro, mas de todo esse exemplar de vidas negras, de vidas de povos, né, mulheres, crianças, velhos, homens, sobretudo negros.